Oi, gente! Eu sou a professora Raquel Cupolillo e hoje nós vamos começar com um trabalho relacionado à área das figuras planas, tá? E primeiro a gente tem que entender qual é o conceito, qual é a ideia que a gente tem que ter, que a gente tem que associar à área, tá? Vamos embora! Bem, medir significa determinar a altura, o comprimento, a largura, a capacidade, o volume ou extensão de algo que possa ser medido, não é? Pensa só. Mas, quando a gente fala em medir áreas, na verdade, pretendemos descobrir o quanto de uma superfície tem de espaço a ser ocupado. Então, Galera, e se eu quisesse trocar esse papel de parede aqui atrás, hein? O que eu teria que fazer? Eu teria que medir a área dessa parede. Para quê? Para eu saber, galera, o quanto de espaço eu posso ocupar com os rolos. Ok? Então, medir a área é saber o quanto de espaço eu posso ocupar. Tá? E na sequência, a gente tem um trabalho lá com equivalência entre figuras planas. E para esse trabalho ser desenvolvido, nós vamos nos apropriar do Tangram. Mas qual é a origem dele, hein? Qual é a origem desse Tangram? Ele é um antigo quebra-cabeça chinês com origem desconhecida. Acredita-se que o Tangram surgiu na China durante a dinastia Song. Olha o nome, hein? Era um dos mais famosos testes utilizados para estudar a inteligência humana lá na China Antiga. Repara, olha essa imagem que eu coloquei para vocês verem, ó. Eles escreveram aqui o formato, tá vendo? Aqui nós temos 7 peças para o vídeo observa, tá? Nós temos 7 peças e através dessas 7 peças eles se comunicavam, formavam figuras diferentes e aí contavam suas histórias, certo? Olha aqui, ó, do lado, olha lá, do lado aparecem algumas dos formatos que podiam ser feitos. Existem inúmeros formatos, inúmeras representações que a gente pode fazer com o Tangram, tá bem? O livro mais antigo está lá na Europa e data de 1813, lá século XIX, tem muito tempo. Popular na China, com os nomes de quadrado mágico, tabela da sabedoria e tabela da sagacidade. Olha aí uma aplicação aqui, ó. É usada até hoje, começou lá atrás, mas usada até hoje, ó. Coloquei uma aplicação aqui para vocês verem. E aqui uma outra, ó. Aqui é uma prateleira, tá? Que a pessoa, quem compra, usa da maneira que quiser. Olha quantas figuras pode formar. Interessante, né? Muito legal. E quanto aos tipos? O Tangram, ele tem muitos tipos, né? Eu coloquei aí alguns para vocês verem, mas a gente vai ficar com o Tangram clássico. Aquele que eu mostrei lá, naquela publicação lá da China Antiga, lembra? Era aquele ali, das 7 peças. E esse aqui é o mais famoso mesmo, é esse aí que a gente vai trabalhar. Aqui, ó. Sim? Lembra que a gente falou que o Tangram era usado para fazer representações, né? Tem as 7 peças ali e a partir delas a gente pode formar um monte de figuras. Então, ó, observe o Tangram e algumas figuras compostas pelas 7 peças. Ó, coloquei ele ali como base e algumas figuras, tá? A gente aqui tem uma representação de um barco, de um cachorro, de um camelo, de uma casa, de um cavalo, de um cisne. Olha só, o que tem de comum entre essas estruturas? O Tangram clássico e essas outras representações, hein? Presta atenção. Podemos notar que as diferentes configurações e o Tangram na sua organização original, a clássica, essa aqui, ó, tá? Ocupam a mesma região do plano. Então, nós temos o quê, gente? A mesma área, né? Então, o que a gente fala? Quando duas figuras possuem a mesma área, podemos dizer que elas são equivalentes. Repara, a gente tem o Tangram original, que é esse, e o cisne. Gente, eu não usei as 7 peças na composição original e no cisne? Pode parar aí, se você quiser. Para e conta. Na composição original, quantas peças a gente tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E lá no cisne, a gente também tem as mesmas 7 peças. Então, galera, independente da forma, elas ocupam o mesmo espaço, a mesma região no plano. Por isso, são
figuras equivalentes, certo? Agora, tem uma coisa muito importante. A diferença entre área e perímetro. Vocês já devem ter visto, mas vale voltar nesse assunto. Olha só. O perímetro é a medida do contorno da figura, né? Observando lá o cisne, é aquela linha preta. É o contorno dele, certo? E a área é o espaço ocupado por esse desenho, por essas peças, no caso do nosso tangram, certo? Então, olha só. Apesar da área do perímetro serem atributos das figuras planas, então são duas situações, dois cenários, né, diferentes que a gente pode lidar. A gente pode trabalhar com o perímetro da figura, ou seja, eu só vou querer saber o contorno, ou com a área que aquela figura ocupa, ok? Então, só por essa ideia, a gente já entende que elas são grandezas diferentes. Sim? Uma eu trato de maneira unidimensional, só o comprimento, é o contorno, qual o tamanho dessa linha. E o outro é uma grandeza bidimensional, quanto de comprimento, quanto de largura, ok? Então, olha aí a diferença entre elas. Então, fica ligado, certo? Então, agora, galera, eu vou mostrar para vocês a diferença desse contorno, a diferença do perímetro entre o tangram clássico e uma variação dele, que é o cisne aí, certo? Vamos embora. Então, o perímetro dessa figura, desse tangram aí, nesta configuração aqui da esquerda, qual é? É exatamente o contorno dele, né? E nesse cisne aqui da direita, vai ser exatamente essa linha aqui, é o contorno, né? Essa linha preta destacada aqui. Então, vamos lá. Vamos ver como é que ficaria? O perímetro do tangram clássico, como é que fica? Aqui, ó, é esse cara, junto com esse, é a junção dos segmentos, né, que compõem essa fronteira. Então, vamos ver como é que fica nesse cisne aqui? Nessa variação desse tangram clássico, ó, vai ser esse cara, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Ó, e eu vou juntando os segmentos aqui. Vou juntando um após o outro. Olha lá. Gente, vocês estão vendo que o contorno desse cisne, desse tangram configurado com as peças nessa posição é maior que quando a gente coloca o tangram nessa configuração do quadrado aqui? Repararam? Então, a área ocupada é a mesma, mas o perímetro não, tá? Então, nem sempre, quando as figuras ocupam a mesma área, elas vão ter o mesmo perímetro, certinho? Vamos continuar? Gente, olha só. Agora, galera, nós vamos tratar de figuras equivalentes e geometricamente iguais. Nós já vimos o que significa uma figura ser equivalente à outra. Agora nós vamos ver o que significa figuras serem geometricamente iguais. Repara, observa essas três figuras aí, ó. Figura A, figura B, figura C. Certo? Olha só, galera. Como essas figuras foram formadas? Foram formadas a partir de uma mesma base, a partir das 7 peças do tangram clássico. Dessas 7 peças aqui, elas só foram rearranjadas de forma a comunicar algo diferente. Dessa vez ali foi uma pessoa, na A e na C, e na B um coração, certo? Então, elas possuem a mesma área, por isso são equivalentes, certo? Só que, olha o detalhe, as figuras A e C, além de possuírem a mesma área, porque são formadas com as mesmas 7 peças do tangram, possuem a mesma forma, repara? Porque da A para C, o que aconteceu? Uma rotação só. É só uma transformação de rotação. A figura, galera, se manteve igualzinha, a menos desse giro. Então, além da mesma área ocupada, elas possuem a mesma forma. Então, figuras que ocupam a mesma área e possuem a mesma forma, elas são geometricamente iguais. Ok? Tá?